Agradecer a presença de todos aí. Acho que é uma oportunidade legal de ouvir do Rafa, que é nosso SE aqui. Então, aproveitem a oportunidade, pessoal. Acho que vai ser uma apresentação bem rica aí em relação à informação. A gente está com algumas novidades, algumas funcionalidades aí bem legais, principalmente no nosso produto de RMM. Então, vamos focar aí, que eu acho que a gente tem conteúdo bastante interessante aí para vocês. E aí, depois, precisando, acionem o Tyson aí, que ele vai poder ajudá-los aí para a gente evoluir com a Acronis. Beleza? Show de bola, valeu, valeu, Taitson. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de segurança, a gente vai falar de EDR, MDR, XDR e a gente vai fazer um gancho também com a parte do RMM, que é extremamente importante quando a gente fala de segurança. Ah, Rafa, mas a RMM não é só para a parte de gestão? É, mas está inteiramente ligado à segurança, tá bom? Prometo, eu vou tentar não ficar muito atrelado aos slides. Eu sei que vocês, o Tyson comentou comigo que vocês já fizeram aí algumas apresentações de EDR, né? Então eu vou tentar mais passar um pouquinho de Acronis, o que que a gente tem aqui, e depois passar para a plataforma para que nós tenhamos aí uma apresentação mais dinâmica. Pedir desculpa, pessoal, vou fazer uma pausa de vez em quando aqui, só por conta da gripe, tá? O Tyson está gravando também, acho que depois o pessoal vai poder ter acesso. E perguntas, por favor, fiquem à vontade. Beleza? Vamos lá. Antes da gente iniciar, só um breve resumo aqui sobre a Acronis. Para quem não conhece, a Acronis é uma empresa suíça de cibersegurança, 21 a 22 anos de mercado, presença global, tá? Estamos aí com mais de 4 milhões de endpoints protegidos. Na verdade, esse número está até obsoleto, tá? Ele deve estar aí beirando a uns 6, 7 milhões de endpoints protegidos aí ao redor do mundo. Bom, como eu disse, presença global, diversos data centers aí, inclusive dois aqui no Brasil. Tier 3 certificados. Se vocês precisarem aí, além dessa parte de segurança, RMM, nós vamos ver algumas outras features que vocês podem contar aí também com a Backup já e com a Acronis. Tem toda a parte de backup também. Vocês podem utilizar os nossos data centers aqui no Brasil, como eu disse, Tier 3 certificados, latência baixíssima, para vocês executarem esse tipo de serviço. Bom, a gente vai ver aqui o foco, né? De novo, RMM e parte de segurança, mas nós temos diversos pilares de segurança dentro da plataforma. É uma plataforma unificada e isso ajuda bastante. E como nós temos diversos pilares, diversos testes são executados também através de instituições independentes. Então, a V-Test, a V-Comparatives, VB100, toda a parte de certificações da Microsoft, Virus Total, HIPAA, ISOs, etc. Tudo isso nós contamos também dentro da plataforma. Aproveitando que o foco principal é EDR, como eu comentei anteriormente, quase essa pequena linha do tempo aqui, se eu for estender, ela teria algumas outras certificações, mas essas são as mais importantes. Isso vem desde final de 2016, tá? 2017. E das mais relevantes que nós temos agora. Em março do ano passado, nós ganhamos como produto de segurança do ano pela VTest. Tá? SE Labs, nós já entramos mais uma vez aí no ramo de Enterprise Advanced Security. Então, eu costumo brincar de que do alfinete ao foguete a gente consegue proteger, tá, pessoal? E Top Products também aqui da VTest. Tem os de 2025 também seguindo aí como Top Products e Enterprise Advanced Security pela SE Labs também. Ou seja, estamos falando de um produto de segurança topo de prateleira, realmente um nicho fantástico quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, proteção com EDR, MDR e XDR. Vocês vão ter aí uma ferramenta top de linha na mão de vocês, para o cliente de vocês, ou você que é cliente final também utilizando, tá bom? Esses testes são todos abertos. Convido a vocês a acessarem os sites dessas instituições para verem os comparativos, tá? Inclusive, tá, aproveitando que a gente está falando de comparativo, alguns pontos que fizeram com que nós mantivéssemos aqui o Enterprise Advanced Security e premiação de produto de segurança do ano, Top Products. Alguns deles, deixa eu pegar a caneta aqui. Menor índice de utilização de CPU e memória RAM. Maior proteção do mercado, tá? E menor índice de falso positivo. O que eu quero dizer com isso, se a gente for analisar friamente? Isso são só alguns dos pontos, tá? E para te entregar a maior segurança
você vai ter no mercado, eu vou consumir menos recurso dos seus endpoints. Isso é fantástico quando a gente fala aí de segurança e recurso. A gente sabe o quanto as máquinas, poxa, a minha máquina aqui tem 32 GB de memória, eu tenho um servidor aqui com 64 GB, mas dependendo do que eu jogo lá dentro, ele fica pesado. Então, os nossos agentes, eles consomem pouquíssima capacidade de endpoint, tá? Então, esse é um ponto bem legal. Continuando aqui, mais uma vez, nosso foco vai ser na detecção e resposta com EDR, XDR e MDR. Vamos dar uma passadinha aqui na parte de RMM, mas eu gosto sempre de lembrar vocês tudo que nós temos dentro da plataforma. Backup, desde backup de endpoints, backup de Office 365, extremamente importante, tá, pessoal? Não vou entrar na cepa aqui, mas se vocês pegarem o contrato da Microsoft, a Microsoft não se responsabiliza pelas perdas de dados decorrentes aí de deleções acidentais, criminosas, etc. E é aquele famoso é raro, mas acontece muito. O ano passado eu tive pelo menos 4 casos de funcionários que foram desligados da companhia. Eles tinham acesso ao administrador. Dias depois, eles entraram lá, fizeram a limpa. Eles basicamente acabaram com uma empresa de 25 funcionários e as informações que estavam lá dentro. Tá? Voltando, toda a parte de backup de servidores, endpoint em geral, bancos de dados, toda a parte de recuperação de desastre, continuidade de negócios, dentro dos nossos 2 data centers. Então, nem os seus clientes, nem você, cliente final, precisa se preocupar aí com uma infraestrutura de continuidade de negócio. Poxa, Rafa, tem uma máquina aqui que não pode parar de jeito nenhum. Se ela parar, eu paro de faturar, eu perco cliente, eu perco dinheiro. Cara, joga isso para escanteio. Você tem a solução aqui nas mãos, tá? Sem precisar de infraestrutura, num preço extremamente acessível, para que você mantenha a sua empresa funcionando aí a todo o momento, tá bom? Segurança as a service também, toda a parte de segurança de e-mail extremamente importante. A maior parte dos ataques cibernéticos começa por aqui, mais de 94% dos ataques começam a partir de um simples clicar em um link de e-mail. Então, fiquem atentos, já que nós conseguimos fazer essa proteção também, recomendo a todos, para as corporações, treinamento de conscientização de segurança. Tá? É até engraçado, esse cara aqui é aquele treinamento que você faz para explicar o que que é um ransomware, o que que é um phishing, o que que é um phishing, como a pessoa identifica esse tipo de ataque, né? Então, acho que é extremamente importante aliar essas duas ferramentas. Tive um caso interessante há um mês e pouquinho atrás, onde um parceiro estava fazendo esse treinamento isso tudo dentro da plataforma, tá, pessoal? Estava fazendo dentro de um cliente, o cliente tinha 60 e pouquinhos funcionários, vamos colocar 60 aqui. Depois que o pessoal fez o treinamento, ele rodou uma simulação de phishing, tá? Inofensiva, mas para saber quem cairia, e mais de 40% da companhia, tá? Antes de fazer o treinamento, havia caído os phishings. Mais de 40% da companhia. Mais de 30 pessoas dessas 60 caíram na simulação de phishing. Ele levou pro pessoal, o pessoal falou: só 40% não quer dizer nada, quer dizer muito, pessoal. Porque um clique no link, bastava uma pessoa, estava comprometido. Tá? Então levem isso bem a sério. Proteção de softwares colaborativos, eu consigo fazer uma proteção real-time aqui do SharePoint, OneDrive e Teams por busca de arquivos maliciosos também, coisa que a Microsoft também não faz. E a RMM, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui também. Depois eu volto para esse slide para a gente falar de alguns tópicos específicos. Bom, vamos lá. EDR, XDR e MDR. Por que que esses caras são tão importantes hoje e qual a diferença dessa sopa de letrinhas, né? Vamos começar pelo básico. Qual a diferença de um antivírus tradicional para ferramentas de EDR? Primeiro, o antivírus, ele é uma ferramenta um tanto quanto arcaica hoje, tá? Por quê? Se nós formos parar para pensar, ele é como se fosse a fabricação da vacina que nós tivemos da Covid, né? Então, é identificado um novo vírus, o fabricante pega essa parte da engine, fabrica uma vacina para esse vírus, a identificação desse vírus, a partir daí ela faz a distribuição, a gente distribui para os endpoints. E a partir daí ele começa a averiguar, poxa, tem esse vírus? Tenho, então quarentena, excluo, dependendo da política, tá? É importante? É, mas ele é só uma base. Antigamente ele era tudo. Hoje ele é uma fina camada de proteção. Por quê?
Pessoal, convido vocês também a pesquisarem em fóruns, não qualquer fórum, tá? Mas fóruns de segurança que sejam mais confiáveis. Informações que nós pegamos de eventos de cybersecurity, mais em média, mais de 500 mil novos malwares são criados por dia. Mais de 500 mil novos malwares e ransomwares são criados por dia. Tá? Sabe quanto custa para você comprar uma lista de distribuição com 1 milhão de usuários na Deep Web? $9,90. Sabe quanto custa? Antigamente a gente tinha a impressão de o hacker é aquele cara que fica no ICQ aproveitando brecha de porta, construindo código. A gente via Matrix, aquele monte de numerozinho correndo e etc. Hoje você compra um ransomware as a service. Você pode entrar lá e contratar um ransomware. Falar, eu quero um ransomware básico aqui para fazer ataque e tentar coletar alguma coisa. Por $10. Ou seja, aproximadamente com $20, você tem um adolescente de 14 e 16 anos em qualquer lugar do mundo distribuindo um ransomware para mais de 1 milhão de e-mails. Se uma pessoa clicar e ele conseguir criptografar qualquer coisa e essa pessoa pagar para ele $50, ele já está no lucro. Então ele não precisa ser um baita de um cara esforçado, ele não precisa ser um hacker. Isso aqui é o mais básico de tudo. Se eu quiser na Deep Web agora e falar assim, ó, eu quero uma credencial, uma empresa X, óbvio, cada uma vai ter seu valor, mas tudo isso é acessível hoje. Então, é muita coisa, é muito tipo de ataque novo todo dia. E um antivírus, por mais que ele seja necessário, ele não vai conseguir barrar tudo isso. Então, nós precisamos de ferramentas que contenham inteligência artificial, machine learning, análise de respostas automatizadas, para que façam a identificação desses ataques, os famosos ataques de day zero, os ataques que nunca aconteceram anteriormente, para que nós tenhamos um ambiente o mais protegido possível. Tá? Não só a identificação, mas também a tratativa e a possibilidade de respostas a posteriori desses incidentes que nós vamos ver aqui. Tá? Então, isso é extremamente importante. Outras features que compõem aqui o EDR. Ah, Rafa, vamos lá. Outras features que compõem o EDR, o XDR e o MDR. O antivírus está aqui também. Tá? Proteção anti-ransomware também. Mas, Rafa, você falou que o antivírus é um pouco arcaico. Sim, mas ele também faz parte de toda a ferramenta de EDR. Por quê? E pode ter alguns vírus simplesinhos para ele fazer a detecção. Tá? E a gente ainda conta também com a parte de filtragem de URL, a parte de exploits de Day Zero que eu comentei com vocês. Isso tudo composto aqui dentro do EDR. Legal. EDR quer dizer Endpoint Detection and Response, ou seja, eu estou atrelado aqui à visualização do que eu tenho dentro do meu endpoint. Eu vou verificar tudo o que acontece aqui dentro. Né? E o XDR? Qual a diferença do XDR para o DR em si? O X aqui na frente, ele simplesmente quer dizer o extend, ou seja, eu vou pegar o meu endpoint, fazer toda essa avaliação e proteção, mas eu também vou ver o surround em volta dele. E o que que nós temos de integração aqui dentro do XDR? Consigo integrar ele com toda a minha parte de e-mail security, consigo integrá-lo com o Entra ID da Microsoft e também com alguns firewalls. Tá? Então, a gente consegue ter essa leitura não só do endpoint, mas além do endpoint também. Como através do e-mail security? Poxa, fiz o bloqueio aqui, né, desse e-mail, mas eu vou receber também uma notificação não só aqui da parte de segurança de e-mail, como também da parte do XDR para tomar medidas com esse usuário, com essa caixa postal, etc. Isso, o mesmo vai acontecer aqui com a extensão dos firewalls. A gente vai ter uma leitura de tudo que acontece lá dentro referente a esse endpoint em si ou aos endpoints em questão. E o Entra ID muito legal também. Por quê? Vamos pegar o Tyson, por exemplo. Poxa, o Tyson tem uma rotina de todo dia chegar na empresa 9 horas da manhã, ele liga o computador dele, ele acessa algumas máquinas do laboratório, ele acessa o site do G1 para ver como é que está o Campeonato Brasileiro. Show. Hoje eu percebi que teve um login do Tyson às 4:30 da manhã. O Tyson acabou puxando uma VPN lá da Índia, da Rússia. O Tyson está tentando entrar em máquinas que ele nunca entrou antes, está tendo, nessas tentativas, ele está tendo aí alguns acessos negados. Alguma coisa não está legal com esse usuário do Tyson. Está seguindo um padrão que ele seguiria.
né? Através disso, nós podemos ter notificações. Eu, como administrador, posso ser notificado e tomar as medidas cabíveis, né? Ou eu posso simplesmente, automaticamente, Tyson, você saiu do padrão? Derrubo o usuário dele. Ele perde a conexão de tudo. E eu vou fazer a investigação necessária. Se não for o Tyson, ele vai chegar no dia seguinte e vai falar: Poxa, meu usuário está bloqueado. Vai ligar para mim, e a gente vai estar fazendo a investigação. Por dentro da própria plataforma, eu consigo liberar ou bloquear o usuário dele, fazer solicitação de trocas de senha e assim por diante. Tá? Então aqui a gente vê o endpoint e além. E o MDR? Quer dizer o MDR? O M aqui é de management, ou seja, você vai ter um serviço gerenciado, toda essa parte de análise, toda essa parte de gestão dessa parte de segurança. Poxa, quero entregar isso na mão de um terceiro para fazer, você não precisa ter nenhum time técnico para fazer isso. A Acronis vai entregar para você todo esse time técnico para fazer essa gestão para você. O MDR quer dizer exatamente isso. E o MDR ele pode ter tanto o XDR, como ele também pode ter somente o EDR. Tá? Então, essa sopa de letrinhas espero que tenha ficado mais simples agora de vocês entenderem. Perfeito? Vou pular um pouquinho para a plataforma. Deixa eu parar esse share aqui. Deixa eu trazer a plataforma. E vamos compartilhar novamente aqui. Vamos até fazer uma pesquisa aqui com o pessoal. Alguém aqui já trabalha com EDR? Já tem alguma ferramenta de EDR? Outra pergunta que eu faço, vocês estão vendo, o tamanho tá bom da tela para vocês ou está muito pequeno? Tá bom. Eu Show. estou fazendo teste com a IDR da própria Cronis. Legal. Show de bola. Aí estão as dúvidas aí. Perfeito. Vamos lá, Paulo. Fiquem à vontade, tá? Então, para quem não conhece, carinha do Acronis Cyber Protect Cloud, tá? Aqui eu tô como administrador dentro de um Ô, Não cliente. está Rafa, compartilhado ainda não, Rafael. não tá Não vendo a tua compartilhou tela, não. ainda? Não, Vamos está lá, ativando. vê agora. Agora Agora foi. foi. Foi? Show. Tá muito pequeno ou tá bom? O monitor é wide aqui, às vezes ele. Perfeito. Então, aqui é a carinha do Acronis Cyber Protect Cloud. Todos aqueles pilares de segurança, pessoal, nós conseguimos ter acesso, gestão e interação por essa única plataforma. Todos aqueles pilares também eles são geridos através de um agente único. Aquele agente que eu falei para vocês, ele é modular, ele consome pouquíssimo das máquinas. Tá? Parte de configuração é muito simples, não vou me ater a isso agora, mas basicamente eu posso pegar os dispositivos que nós temos aqui dentro, aplicar a planos de proteção, onde eu posso linkar com todas aquelas ferramentas e ter esse ambiente muito mais coeso. Outra parte que eu não falei para vocês, que eu acabei me esquecendo, da vantagem de termos tudo isso dentro de uma plataforma unificada, é que Queria- todos aqueles pilares se conversam. Tá? eu- Isso nós eu- vamos ver aqui hoje, por exemplo, entre o EDR e o RMM, tá? Mas eu consigo fazer também, nós vamos ver o EDR e conversar com o backup, eu consigo fazer o RMM e conversar com o backup. Então, essa integração é muito interessante. Deixa a gestão mais coesa, a gestão mais simples, mas também deixa o ambiente mais seguro, tá? Então, configurando esses planos, vamos para o entregável em si do EDR, que eu acho que é o que mais interessa aqui para todos. Tá? Dentro da parte de proteção, nós vamos ter toda a listagem de incidentes. Óbvio, o meu ambiente aqui é laboratorial, a gente costuma deixar ele um pouquinho mais sujo, vamos dizer assim, né? Mas aqui eu tenho acesso a toda a parte de status de ameaça, histórico de gravidade de incidentes, táticas de detecção, e aqui abaixo eu tenho todos os incidentes que foram logados dentro do meu ambiente. Tá? E para quem não conhece ou quem nunca utilizou nenhuma plataforma de EDR, está acostumado com um antivírus tradicional, aquelas diferenças que nós falamos, eu quero que vocês pensem hoje quando, por exemplo, poxa, coloquei um pendrive e identifiquei um vírus. O que o antivírus traz para você de informação? Normalmente, ele levanta um pop-upzinho aqui falando, opa, um arquivo comprometido, vou colocar em quarentena. Certo? Basicamente isso. Alguns hoje em dia até te dão aí uma informação do que é aquele vírus, né, e tudo mais. O que mais você tem de informação? Ou, basicamente, estamos limitados a somente isso, né? Aqui eu quero que vocês prestem atenção
nível de investigação que vocês têm em mãos, na quantidade de informação que vocês podem ter. Tanto para você entender o que está acontecendo dentro do seu ambiente, porque sim, pode ser uma ameaça muito mais avançada, quanto para você que é um provedor de serviço, para você passar esse relatório para o seu cliente. Tá? Então, aqui, incidente por incidente, nós temos os status da ameaça, severidade, tipo de incidente, informações do ataque, né, baseadas aí nas técnicas que foram utilizadas, nível de positividade, então, quanto mais próximo de 10, mais a certeza absoluta que esse cara realmente é um incidente dentro do ambiente, cargas de trabalho ou carga de trabalho que foi afetada, tá? Quando ele foi criado, gosto dessa palavra aqui, criado, mas eu prefiro quando ele foi identificado, e a atualização. O que é a atualização? Todo incidente, eu posso fazer com que esse incidente seja identificado e fechado automaticamente. Mas alguns tipos de incidente eu posso querer ter uma ação um pouco mais proativa do meu técnico para uma investigação, entender melhor o que aconteceu dentro do ambiente. E é exatamente os casos que nós temos aqui. Essa atualização vem dessa investigação. Tá? Primeiro, se o incidente popou aqui para mim, eu sei que ele está mitigado, que ele não existe mais. Tá? Só que essa atualização, a gente pode colocar aqui um pouquinho mais para o lado e ver, eu consigo ver o estado desse incidente. Se alguém está investigando, tá? Incidentes que não foram iniciados, e se eu fechar algum incidente, ele vai estar aqui como resolvido também. Mas, de novo, se ele está aqui, é porque ele foi bloqueado pela nossa ferramenta. Tá? O que eu quero dizer com a investigação? Eu, inclusive, consigo ver o usuário que está fazendo essa investigação. O que eu quero dizer com essa investigação? Se eu clicar nessa trizinha aqui do lado direito, vou aproveitar enquanto ele abre para tomar uma água aqui. Olha a quantidade de informação que nós temos sobre esse incidente. Primeiro, um cabeçalho similar ao que nós temos lá no início, na identificação, mas eu trago toda a parte de cadeia de morte cibernética. E o que eu quero dizer com isso? Poxa, eu vou ver aonde esse incidente foi criado, qual endpoint, quais processos esse incidente foi criando. Por quê? Provavelmente vocês já devem ter escutado alguma vez. Nossa, normalmente sai na mídia grandes casos de grandes empresas, né? É, foi identificado que o atacante ele estava lá 1 mês, 2 meses dentro do ambiente, ou que aquele ransomware estava lá só esperando uma brecha mais específica, enfim. Então, aqui a gente consegue começar a fazer uma análise holística de tudo isso que vai acontecendo e a gente tem todo esse histórico. Então, processos que foram criados, tá? Aqui nitidamente a gente vê que alguém fez a execução de um PowerShell, provavelmente tem um script atrelado a isso daqui, tá? A gente consegue ver tudo que foi sendo executado durante esse processo, até chegar aqui a ameaça mal intencionada em si. Em qualquer um desses processos, tiverem arquivos modificados, arquivos criados, arquivos movidos, nós temos acesso a tudo isso aqui dentro da cadeia de morte cibernética. Tá? Na ameaça mal intencionada, clicando nela aqui, consigo ver toda a parte de táticas, detecção, motivos da detecção, reputação dentro do vírus total, dentro da base do tá? Ações de resposta que eu posso ter junto a isso aqui, dessa ameaça mal intencionada. Bom, acabei clicando cedo demais. Vou trazer aqui de volta. Tá? Então, ações de respostas possíveis que eu posso fazer aqui com essa ameaça. Vamos pegar aqui o PowerShell. Aqui a gente consegue até ver a estrelinha, ó, acionador do incidente. Foi a partir da execução desse cara aqui que acabou gerando esse incidente. E aqui a gente tem todas as técnicas que foram detectadas. Poxa, como é que a gente faz a identificação dessas técnicas? Com toda essa parte de IA, a gente tem toda a parte, o link e nós nos baseamos aí no MITRE, tá? Para fazer essa identificação e trazer essas informações aqui para vocês. Então eu sei que, ó, teve tentativa de despejo de credencial, tentativa de serviços remotos, arquivos ou informações ofuscadas. Provavelmente esse script aqui ele estava tentando coletar alguma informação, mas para é, tentar não ser identificado, ele deve tentar colocar alguma tática de evasão, fazer alguns bursts, movimentações laterais, enfim, vai um pouco mais a fundo aí. Tá? Interpretação de script, e inclusive, se tiver um script, eu consigo saber segundo por segundo aqui o que esse script invocou dentro do ambiente. Tá?
Eu, particularmente, não sou o cara de scripts, não sou o cara de programação. Legal, posso pegar isso aqui, jogar numa IA, identificar o que o cara estava tentando fazer, se eu quiser ter um estudo mais a fundo. Mas que a gente nem precisa disso. Porque, primeiro, eu tenho os estágios do ataque. Então, através dessas identificações, dessa cadeia de morte cibernética, perdão, ao invés de nós termos que pegar e fazer toda essa leitura e entender o que está acontecendo, por mais que acabe ficando um pouco mais claro, aqui eu entrego para vocês esses estágios do ataque. Então, olha, dia tal, horário tal, atividade suspeita através da execução de um PowerShell. Daqui para frente, a gente consegue tudo que vai sendo, tudo que vai acontecendo, ele vai traduzindo isso para uma linguagem humanizada. Então, ó, o PowerShell está abusando dos comandos de script do PowerShell, ou melhor, a execução do PowerShell está abusando dos comandos de script do PowerShell para essa execução. Tá? Vamos lá, o processo está abusando ao ofuscar seu conteúdo do sistema em trânsito. Então, notem como tudo isso já meio que estava descrito aqui, só que aqui a gente tem um resumão em uma linguagem muito mais simplificada. Né? Ó, ele está usando protocolos de camada de aplicativo associados ao tráfego na web para evitar a detecção, filtragem de redes, misturando isso com o tráfego existente. Aqui a gente tem um caso bem interessante aí de uma tentativa de roubo de credencial, muito provavelmente. Tá? Ou de credenciais e descoberta de ambiente também. Provavelmente, se esse cara continuasse, ele ia roubar tanto credencial como identificações de máquinas, padrões, etc. Enfim, tem toda essa parte desse resumo aqui, né? Ou melhor, dos estágios do ataque, segundo por segundo, de quando ele foi identificado, né? Ou de quando houve uma suspeita de um ataque até o momento que ele foi cortado. Mas se eu precisar, eu tenho um resumo desse ataque também aqui, gerado pela nossa IA. E aqui ele vai te trazer as técnicas que foram utilizadas, possíveis motivações que levaram a esse ataque e possíveis vulnerabilidades que foram exploradas. Guardem essa parte da vulnerabilidade, porque a gente vai explorar isso aqui também dentro do RMM. Tá? Não limitado a esse resumo, tem o nosso Copilot que você pode entrar aqui e conversar sobre esse ataque. Tá? Então, é possível também. Além disso, nós temos toda a parte de remediação do incidente. Então, aqui eu tenho todo o explicativo, tudo o que aconteceu aqui dentro. Mas se eu quiser, e lembrando que eu sei que se esse cara está aqui, eu sei que o incidente foi bloqueado. Mas a partir daqui, tendo toda essa visibilidade, se eu quiser dar uma resposta para esse incidente, poxa, Rafa, eu posso dar outra resposta a um incidente, além de bloquear esse incidente, impedir com que ele continue dentro do meu ambiente? Pode. Tá? Se eu quiser declarar como falso positivo, posso. Não vai ser o caso aqui, acho que ficou bem claro que foi uma tentativa de ataque. Então aqui eu já vejo de bate-pronto que a ameaça foi interrompida. É o que eu espero. Vamos lembrar lá da linha do tempo? As premiações, Enterprise Level, é o que eu espero de uma ferramenta desse tamanho. Tá? Daqui para frente, posso colocar esse cara e interromper para uma quarentena mais específica. Se tiver nesse incidente algumas alterações onde eu possa fazer a reversão via VSS da Microsoft, eu consigo fazer essas reversões aqui e alterações. Ele vai me mostrar, por exemplo, os arquivos que foram movidos, alterados, criados. A partir daí, ele vai te dar o que ele vai fazer com cada um deles. Se ele vai movimentar, se ele vai excluir, se ele vai trazer esse arquivo de volta do cache da máquina. E se não for possível trazer esse arquivo de volta através do cache da máquina, e aí vou fazer um parênteses, que a gente vai começar a falar de integrações entre EDR, MDR e XDR com os outros pilares que nós temos aqui dentro da plataforma. Então, se não for possível, através do VSS, trazer esse arquivo de volta, o cache da máquina, e essa máquina tiver um backup dentro do ambiente da Acronis, a gente consegue fazer essa recuperação também. Tanto pela reversão, quanto, por exemplo, Rafa, Taitson, cara, não estou confortável, senti que esse ataque foi um pouco mais pesado, não quero correr um risco. Eu quero fazer a reversão desse ataque e eu quero subir uma imagem da minha máquina por um momento que eu saiba que não tinha nada lá dentro de prejudicial. Legal. Se essa máquina tiver um backup dentro da nossa estrutura, você consegue selecionar aqui dia, data e horário dessa imagem para conseguir trazer ela de volta. Lembra que eu sempre vou. Lembra das integrações que eu falei? Aqui a gente também consegue fazer a integração do backup com a segurança. Aqui a gente está vendo a segurança com o backup, né, na possibilidade de trazer esse cara de volta. Mas eu gosto de frisar aqui: segurança é tudo aqui para a gente da Acronis.
Os arquivos de backup que vocês guardam dentro dos meus data centers, vocês podem fazer com que esses arquivos de backup passem por uma varredura anti-ransomware e anti-malware. Tá vendo que está verdinho aqui? Eu sei que esse cara está limpo. Eu sei que nesse dia, em 4 de junho, essa máquina ainda não estava afetada por esse incidente. Tá? Se tivesse vermelho aqui, ele poderia te dar, por exemplo, se era um ransomware, se era um vírus, aonde ele está, o tipo que ele é, e assim por diante. E isso faz toda a diferença. Por quê? Eu canso de ver empresas que não têm uma ferramenta de defesa adequada. Tá? Por exemplo, o cara tem o backup aqui com a gente, só que ele não tem um EDR, tem lá um antivírus ou ele tem um EDR um pouco mais fraco. Ele sofreu um ataque ransomware, ele teve as máquinas comprometidas e ele quer trazer ali o backup dele de volta. Normalmente, o que a gente quer? Eu quero o backup mais novo, eu quero o backup de hoje às 8 horas da manhã. Quem garante que esse backup já não estava comprometido, que essa imagem já não estava comprometida? Aqui, se fosse o caso, você ia ter essa ciência e poderia escolher uma imagem diferente. Tá? Outros players de backup, eu sei também que eles não fazem esse tipo de varredura. Então, aqui as integrações são muito interessantes. Tá? Outro ponto importante também, não é o tópico aqui do dia, mas nós estamos falando aqui, já que a gente está falando do EDR, temos esse link com a parte de backup, mas também tem o link com a parte de continuidade de negócios, disaster recovery. Well, essa máquina é muito importante para mim, é uma máquina de faturamento, uma máquina de esteira de produção que ela não pode parar, é uma máquina que dá saída de caminhão, saída portuária, qualquer coisa que vai deixar o seu ambiente parado, falta de faturamento. Se essa máquina estiver dentro do ambiente de continuidade de negócios, eu simplesmente clico aqui. Consigo achar dentro dessas imagens também qual eu quero subir dentro do ambiente da Acronis, seleciono, subo essa máquina, vocês continuam trabalhando com ela em VPN, consigo trazer os dados que foram alterados lá também de volta na hora do retorno, enquanto a gente normaliza ou você normaliza o ambiente. Tá? Continuando com as integrações do EDR aqui, a gente vai falar do RMM já já, a gente tem integração com o RMM também, lista de bloqueios e correção da carga de trabalho. Lembra que eu falei para a gente guardar essa parte das vulnerabilidades? O RMM ele tem duas funcionalidades muito interessantes aqui. Tanto a análise de vulnerabilidade de ambientes, onde eu vou trazer e buscar aí por vulnerabilidades de softwares e aplicativos, quanto também da correção dessas vulnerabilidades. E aqui eu consigo fazer essa correção automatizada também. Tá? Dentro do RMM eu pego essas vulnerabilidades, vocês têm esse acesso, a gente pode deixar a correção delas, por exemplo, dia após dia para fazer a aplicação de patches de segurança, uma vez por semana, granularidade vocês que vão escolher. A gente vai entrar nesse tópico aqui. Mas, se a gente tem o RMM aqui também, supor, eu tenho uma rotina de aplicação de patches de segurança quinzenal. Eu apliquei na segunda-feira os meus patches de segurança, ou no domingo. Segunda-feira, a Microsoft declarou que tinha uma vulnerabilidade grave. Estou falando Microsoft porque é o mais comum, tá? Mas tem softwares e aplicativos de terceiros, tem tantas vulnerabilidades quanto, e às vezes elas são mais graves que próprias vulnerabilidades de sistemas operacionais. E então, eu apliquei nesse último final de semana, só que descobri que tinha uma vulnerabilidade nova e essa vulnerabilidade foi explorada aqui por essa tentativa de ataque. Legal. Eu posso já fazer a correção dela também. Não preciso esperar minha janela de 15 dias, não preciso ir lá no meu menu, selecionar minha máquina para fazer a correção. Eu posso já fazer tudo isso aqui através das remediações. Ou seja, pessoal, eu faço a identificação em questão de segundos, entrego para vocês uma investigação totalmente, eu gosto desse termo humanizado, porque às vezes nós pegamos algumas ferramentas aí, ela vai mostrar tudo codificado, você tem que usar outras, então aqui fica tudo muito claro. Até para alguém que não tem tanto conhecimento ou uma formação em cibersegurança, fica muito mais fácil e óbvio identificar o que aconteceu dentro do ambiente. Tá? E com meia dúzia de cliques, por mais que o incidente tenha sido interrompido, você consegue prover para o seu cliente, ou você que é cliente, consegue falar com o seu fornecedor e falar assim, poxa, ó, teve esse tipo de ameaça? Ah, essa máquina tem backup, né? Acho que eu prefiro restaurar um backup inteiro dela. Poxa, eu quero restaurar, mas a minha máquina é muito importante. Não, vamos levar ela para a área de continuidade de negócios. O que tinha de vulnerabilidade? Será que a gente já pode aplicar essas correções, essas vulnerabilidades para esse problema não voltar a acontecer? Então, com meia dúzia de cliques, você tem todas essas respostas na mão. Tá? Então, a identificação é rápida. De novo, a gente está falando de um nível enterprise aqui de segurança. A investigação, você tem isso aqui em questão de segundos.
em questão de 2 minutos você consegue entender tudo o que aconteceu e com meia dúzia de cliques você dá uma resposta além do esperado, além do simples entre aspas, né? Mas além do bloqueio do incidente em si. Tá? Vamos estender isso aqui para o XDR. Até agora a gente estava vendo o que aconteceu aqui dentro do endpoint em si. O XDR, esse caso em específico, ele acabou sendo sanado dentro do endpoint. Ele não foi para a parte de e-mail ou para um firewall, alguma coisa do tipo. Mas a gente consegue ter toda essa leitura. Tá? Se tivesse aqui, por exemplo, eu dei o exemplo do Tython, do usuário do Tython, né? Junto aqui da maquininha ia ter um linkzinho com um avatarzinho do Tython. E aqui dentro eu poderia, por exemplo, forçar o bloqueio do usuário dele. Posso, de novo, deixar automatizado quando alguma coisa sai do comum. Então eu não preciso, por exemplo, poxa, identifiquei que o usuário do Tython está estranho. Preciso ir lá no Entra ID, bloquear o usuário dele. Não, posso deixar isso automatizado para fazer esse bloqueio. Ou posso chegar aqui, o usuário do Tython não está legal, seleciono o usuário dele, bloqueio dentro do Entra ID, ele perde todas as sessões que ele tem ativo. Tá? Depois eu posso forçar a troca de uma senha, posso trocar a senha por aqui, posso reativar o usuário também. E do Firewall ele também iria trazer toda a leitura aqui do lado. Tá? E o MDR, tudo isso seria gerido pela equipe da própria Acronis também, ou vocês têm toda a equipe da backup já aí dos seus fornecedores também para fazer essa gestão. Bom? Tranquilo por enquanto, pessoal. Parte de segurança, se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater algum papo, não? Então, beleza, vamos passar para a parte do RMM aqui e para isso eu vou trazer de volta a apresentação. Vamos lá. RMM. Nós temos, perdão, duas ferramentas de RMM dentro da plataforma. Eu tenho um RMM para 365, tá? Não vai ser o caso aqui hoje, vai eliminar esse cara aqui hoje, mas nós temos toda a parte de RMM para endpoints. O que a gente tem de diferencial comparado ao mercado e quais são as vantagens aqui? Bom, tem uma feature própria da Acronis chamada Device Sense. Esse cara aqui é muito legal, por quê? Ele está aqui para fazer a descoberta de dispositivos dentro do ambiente. Tá? Então, por exemplo, Ô, eu Rafael, não rodei. está compartilhado, não. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse zoom aqui hoje? E agora? Agora tá. Show, vamos lá. Então a gente tem o Device Sense. Esse cara está aqui exatamente para fazer a descoberta de dispositivos. Só que eu não vou estar limitado aqui a simplesmente máquinas e endpoints. Tá? Rodei em casa, pego, se você rodar na sua casa ou no escritório, se tiver geladeira inteligente, tablet, ar-condicionado que esteja na rede, tudo isso a gente consegue fazer esse mapeamento. Qual que é a ideia aqui? Além de ter um mapeamento, fazer a distribuição dos agentes. Eu já tive clientes que, através do Device Sense, pegaram diversos problemas dentro da infraestrutura de rede deles. Tá? Por exemplo, peguei um caso há pouco tempo atrás que ele identificou e ele não sabia que cada máquina dentro do ambiente tinha 2 IPs na mesma rede. Tá? Mas o cerne dele aqui é para fazer essa descoberta e você ter essa noção, essa leitura do que tem dentro desse ambiente. É muito comum também você rodar isso daqui, identificar um monte de coisa que nem deveria estar lá. Tá? Inventariado de hardware, poxa, parece bobo, né? Mas direto eu falo, pô, como é que você faz a parte de inventariado de hardware? Eu recebo a máquina aqui, abro uma planilha de Excel, coloco os dados lá, salvo e acabou. Aí, e se alguém for lá e furtar uma memória? Que acontece muito. Tá? Eu falo isso porque acontece muito. Se alguém for lá, um usuário externo que você tem aí, um colaborador que trabalha de longe, for lá, adicionou mais memória, colocou uma GPU e está jogando Counter-Strike na casa dele. Então aqui você consegue ter essa leitura do que tem a mais, tem a menos, ser notificado e ter esse histórico aqui dia após dia. Isso vai completar aqui também com o inventariado de hardware. Ele vai trazer para a gente o que tem instalado, o que foi removido, o que foi atualizado. Então essa parte de inventariado é bem legal. Tá? A avaliação de vulnerabilidade conversa muito com a parte de segurança, que a gente estava falando, inclusive, agora há pouco, e aqui com um diferencial fantástico. Análise de vulnerabilidade eu faço para sistemas operacionais Windows, Mac, algumas distribuições de Linux, tá? Só que eu vou além, porque eu também tenho análise de vulnerabilidades de aplicativos terceiros. E isso coloca a Acronis dentro de uma grade de alguns avaliadores, tá? Como top player. Por quê? Porque se a gente for juntar tudo isso,
eu tenho mais de 300 softwares e aplicativos dentro da minha área de análise de vulnerabilidade e aplicação de patch. Então, isso é um ponto que nenhuma outro fornecedor vai trazer para vocês. Outra coisa, costumo muito perguntar o que vocês usam para atualização de sistema operacional? Microsoft. Microsoft desde abril não faz mais essa parte de atualização e vai descontinuar a ferramenta. Tá? Então, vale muito a pena para quem é prestador de serviço começar a abrir o olho dos clientes finais e você que é cliente final já abriu o olho para isso também. Tá? Então, Microsoft na verdade, desde abril não presta mais o suporte, mas já isso aqui vai ser descontinuado. E aqui, além de sistemas operacionais, nós pegamos aplicativos e softwares de terceiros. Tá? 2 meses atrás, por exemplo, parece bobo, né? Mas tinha uma vulnerabilidade no 7-Zip. Gratuito, muita gente utiliza, ou tem na máquina, utiliza pouco às vezes, mas tem na máquina. Eu estou dando um exemplo bobo. Essa vulnerabilidade era muito grave, tá? Tava como extremamente crítica, porque através dessa vulnerabilidade o pessoal conseguia entrar na máquina e fazer furto de dados. Tá? E qual foi a última vez que vocês fizeram atualização do WinZip, do 7-Zip? Notepad++, aplicativo do Zoom. Às vezes você só vai atualizar quando você tem uma reunião do Zoom. Meu Zoom estava aqui, poderia estar desatualizado, mas não estava. Né? Então, tudo isso geram vulnerabilidades. Você ter esse leque, tá, é muito importante. E isso nos leva diretamente para a gestão de patches também. Porque de nada adianta eu trazer a vulnerabilidade para vocês, mas eu não sanar essas vulnerabilidades. Então, aqui é totalmente possível gerar relatórios dessas vulnerabilidades e, através do gerenciamento de patches, sanar essas vulnerabilidades. 3 maneiras. Eu posso deixar isso esquedulado. Eu não quero me preocupar em ter que atualizar patch todo mês, cada 15 dias, a cada 10 dias. Eu posso chegar aqui na plataforma e falar, olha, plataforma, você, a inteligência artificial e o agente, uma vez por semana, vão fazer análise de vulnerabilidade e aplicar os patches necessários. Tá? Deixar tudo isso automatizado, sem que você precise de uma equipe para fazer isso. E isso, lembra que eu falei que a RMM e a gestão tem tudo a ver com segurança? Isso aqui tem tudo a ver com segurança. Tá? Vamos linkar isso com a parte de backup? Backups automatizados de pré-atualização. Não quero que você imagine. Se você imaginar isso para o seu ambiente como um todo, não vai entrar na sua cabeça. Mas pega aquelas suas máquinas mais importantes, aquele servidor que não pode parar, aquele notebook de um VIP que ele está constantemente viajando ali, ou de um CEO, qualquer coisa, C-levels, etc. Fui lá, tô com a gente, estou aqui, vou fazer a atualização de um patch, de repente, pá, blue screen, ou a máquina não subiu mais. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Trazer esse cara de volta. Normalmente você vai fazer isso como? Através de uma imagem de backup. Putz, não tinha backup dessa máquina. Ou era de 2, 3 dias atrás, porque a minha rotina de backup não é tão intensa. E aí, você perdeu esse trabalho? Se esse cara está viajando, o que você vai fazer com ele? Para isso que a gente tem o backup de pré-atualização. Antes de fazer a aplicação do patch, eu vou tirar um último backup, um snap dessa máquina. Se essa máquina caiu, eu automaticamente consigo subir ela de novo com essa imagem que foi tirada aqui. Tá? Esse cara é muito legal. Monitoramento de ambientes baseado em inteligência artificial, machine learning. Então, eu consigo monitorar a utilização de CPU, memória RAM, CPU por processo, memória por processo, tentativas de login com falha, ser notificado caso algo desse tipo aconteça, tá? Tem praticamente 40 monitores que nós temos aqui para monitorar essas máquinas. Toda a parte de implementação de software, então, poxa, recebi aqui, tenho 100 máquinas dentro do meu ambiente, tem um software novo para ser instalado, não preciso colocar isso numa GPO, ficar criando script, eu não preciso correr o risco do usuário não conectar na VPN e não fazer a instalação ou fazer uma atualização. Você consegue criar um plano e aplicar isso para o seu ambiente inteiro com alguns cliques. Tá? Scripts, aqui a gente tem toda a parte, não sei se todo mundo usa script aqui, mas eu vejo que é muito comum, principalmente para provedores. O pessoal utilizar script remoto em máquina, Ctrl+C, Ctrl+V, deixar no cron da máquina, não tem tanto controle de se aconteceu com sucesso ou não. Aqui nós temos scripts pré-programados, vocês conseguem utilizar nossa IA para gerar scripts, trazer scripts de fora, deixar isso schedulado também através da plataforma e acompanhar o andamento de cada um deles. Monitoramento de condições de unidade dos discos rígidos. Né? Aqui a gente vai entregar um pouquinho da idade. Antigamente a gente sabia quando um disco ia dar problema. A gente ouvia a trilha falhando, ouvia aquele tec, 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 tec. Hoje em dia não mais, né?
O SSD é um pente de memória, ele simplesmente para e acabou. Então, e o SSD passou de 50% de vida útil, ele cai como se estivesse na montanha-russa do Play Center. Tá? Imagina que legal você ter essa monitoração para suas máquinas, para os seus servidores, por exemplo, ou para o seu usuário que trabalha no interior da Bahia ou qualquer outra região remota. Tá? Se a máquina desse cara para, quanto tempo você vai deixar ele fora do ar para mandar um HD para ele, fazer a imagem da máquina? 3, 4, 5 dias de um funcionário parado? 2, 3 dias de um servidor parado para você restaurar tudo? Então aqui eu consigo te trazer uma assertividade de 99,7% da vida útil desse HD. Para quê? Poxa, tá ali batendo 60, 50%. Tyson, pessoal, vamos programar um backup, fazer uma parada nessa máquina para eu trocar o HD dela sem que eu tenha algum outro tipo de problema? Tá? Então tudo isso é possível. E assistência remota na área de trabalho também. Poxa, assistência de remota é tão importante? É. Canso de ver o pessoal utilizando outros tipos de ferramentas remotas para conexão remota. Tá? Vejo até hoje o pessoal utilizando VNX, por exemplo, o VNC, por exemplo, tá? E outras ferramentas que não são seguras. O nosso protocolo proprietário, que é o NIR, se eu vou prestar um suporte para vocês, se você tem aqui uma tela, duas telas, três telas, quatro telas, normalmente com outro software de comunicação remota, eu conecto em uma tela aqui e fico presa nela. Aqui eu consigo olhar e monitorar as quatro telas. Se eu quiser pular de uma para outra, eu consigo. Se eu quiser gravar essa sessão, seja por compliance, seja por qualquer outro tipo de estudo, etc., eu consigo. Eu consigo ter um chat aberto o tempo todo com esse usuário aqui, se eu quiser também. Transferência de arquivos bidirecional. Tudo isso, tanto imagem, quanto som, quanto a transferência, criptografado em AES-256. Isso aqui é nível quântico, tá? Então, eu diria que é possível quebrar isso daqui. Tá? Então, esse cara é muito legal também. E tudo isso dentro da nossa plataforma. Estão enxergando agora, né? Sim. Show. Gerenciamento de softwares. Poxa, quero ver minhas vulnerabilidades? Posso. Tem o código CVE, quantidade de máquinas dentro do ambiente, severidade, patches, quando foi publicado. Ah, quero mais informação desse patch? Eu tenho aqui. Todo o histórico, se ele está como um patch confiável ou não. Tá para sair uma atualização aqui também. A gente vai pegar dos principais fóruns dos fabricantes a qualidade desse patch baseado nas informações que os usuários finais deixam. Tá? Toda a parte de aplicação de patch, como eu falei para vocês, a gente pode deixar tudo isso esquedulado e automatizado pela plataforma. Ah, Rafa, eu quero deixar parte esquedulado, minhas estações de trabalho eu quero esquedular, mas os servidores eu gostaria que alguém estivesse ali vendo o que está acontecendo. Legal, dá para fazer isso de maneira manual, entenda o manual entre aspas. Tá? Vamos pegar esse cara aqui, ó. 4 máquinas dentro do meu ambiente precisam dessa instalação. Atualização cumulativa do Windows 10. Veja como é difícil. Um clique ele me dá um resumo. Segundo clique, ele me dá a lista de máquinas. Posso fasear isso aqui se eu quiser. Terceiro clique, as opções de boot. Se eu notifico o usuário, se eu forço depois de X tempo, tá? Sempre reiniciar ou não reiniciar. Com mais um clique eu faço a instalação do patch em todas essas máquinas. Lembrando, se essas máquinas são importantes para mim e eu quero colocar naquela parte de backup de pré-atualização, antes de começar a atualização ele vai tirar um backup da máquina para fazer a atualização. Difícil assim. Tá? Quero ver toda a parte dos meus inventariados. Posso selecionar por dispositivo. Inventariado. Trazer toda a parte de inventariado de hardware, placa-mãe, processador, memória, placa gráfica. E, de novo, se alguém abrir, ó, minha máquina dormiu com 8 GB de memória, acordou com 4, vocês podem ser notificados. Ela dormiu com 8, acordou com 16, vocês podem ser notificados. Software, a mesma coisa. Novos softwares que foram instalados, que foram removidos, tá? Que foram atualizados. Em breve vai ter atualização de whitelist e blacklist de softwares também.
tudo isso aqui dentro. Todas essas funcionalidades que nós estamos falando, é totalmente possível gerar relatórios, informações recorrentes diárias, de hora em hora, semanais, mensais. Vocês conseguem ter todas essas informações na palma da mão. Tá? Quero fazer uma comunicação remota com qualquer uma dessas máquinas? Crie um plano para isso. Seleciona essa máquina. Vamos vir aqui na parte de área de trabalho remoto. Posso, através do NIR, tomar controle dessa máquina com uma seção administradora ou na própria tela do usuário. Posso abrir um modo somente leitura, onde eu vou só ver o que está acontecendo nessas telas do usuário. Tá? E como eu posso criar grupos distintos, dentro desses grupos eu consigo dizer se eu quero que o usuário saiba que ele está sendo, que tem alguém conectado na máquina dele ou não. Tudo isso ainda me permite tirar print de tela sem estar conectado na máquina, transferência de arquivos bidirecional sem estar conectado na máquina, esvaziar a lixeira, desconectar o usuário, desativar, reiniciar, desligar. Tá? Em breve também nas atualizações vão ter aí CMD e PowerShell sem estar conectado na máquina. Sei que nosso tempo está acabando, não vai dar para passear por tudo aqui, mas, por exemplo, parte de monitoramento, acho que o SQL não tem tudo aqui, mas já dá para ver algum. Não apliquei tudo no SQL, mas lembra na parte de monitoramento de inteligência com inteligência artificial e machine learning, eu consigo dizer o que vai ser monitorado e como eu quero que ele monitore. Aqui, por exemplo, eu estou usando a AI e ML para fazer essa monitoração. Então, utilização de CPU. Eu tenho aqui o histórico, real time. Se eu quiser esse histórico detalhado nos últimos 30 dias, eu tenho também. Nessa última hora, eu tenho. E olha que interessante. Ele pode me notificar e me falar quando teve alguma anomalia comportamental. Não preciso ficar aqui analisando um por um. Ele vai me falar, ó, esses dias aqui saiu do normal. Esses horários aqui saiu do normal. Além de me notificar, tá? Ele pode ter respostas automatizadas. Então, saiu do normal a utilização de CPU, poxa, eu quero encerrar um processo, quero iniciar um processo, quero dar um boot na máquina, eu quero invocar um script dentro da plataforma. Tudo isso a gente consegue, tá? Então, utilização de CPU, espaço em disco, taxa de transferência, utilização de rede, tentativas de login com falha, utilização de memória, tá? Então, tudo isso a gente consegue ter aqui e fazer uma monitoração real time. Último ponto para a gente terminar, pessoal, que eu sei que não vai dar tempo, ainda teria muito mais coisa aqui para gente demonstrar, mas que ainda não está naquela tabela que eu mostrei para vocês, no Igloo. Mas dentro do RMM nós também temos geolocalização. Eu posso aplicar tanto por IP quanto por sistema operacional. Diferença, o sistema operacional ele é mais preciso. Estou pegando a máquina. O IP, dependendo de onde eu estou conectado, você pode pegar um backbone, você pode pegar um backbone do fornecedor de internet, enfim. Se você tiver por SO, por exemplo, você tem aí uma triangulação de 25 metros aproximado. Tá? Então, dá para você ter essa ideia de localização e está previsto para até o final de semana que vem uma cerca digital. Você vai poder dizer ali dentro daquele perímetro quanto tempo você quer ou qual a distância que você quer dessa cerca digital. E se essa pessoa ou se esse maquinário sair dessa cerca digital, você pode ser notificado. Além de ser notificado, está em projeto também Remote Device Wipe. Nós temos hoje Remote Device Wipe, você seleciona e manda fazer esse wipe remoto, mas com a cerca digital você vai poder colocar ele automatizado também. Tá? Então, ó, saiu do raio de 1 km, quero que rode um wipe da máquina. Tá? Você também vai ter essas opções. E a gente podia ficar aqui mais meia hora falando, mas como vai dar o tempo, gera um pouquinho aí de curiosidade, talvez, para vocês, para a gente falar um pouquinho a posteriori. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Fiquem à vontade para tecer algum comentário, falar alguma coisa. Vamos lá. O Felipe,